E aí, com base na minha experiência, com base também naquilo que os meus alunos me relatam, com base até mesmo em conversas com diversos profissionais, colegas aqui, florestais, biólogos, setor florestal e ambiental em geral, tá? Por que as pessoas contratam um profissional do setor florestal e ambiental? Se você souber disso, isso já vai conseguir com que você tenha um passo a mais na hora de fazer essa abordagem, porque você já não vai fazer ali uma conversa sem rumo, digamos assim, tá? Então, eu vou colocar aqui quais que são os que eu considero como os principais tópicos que fazem com que as pessoas procurem um profissional. Quando eu falo pessoas, eu me refiro aqui a produtores, a empresas, a empresas que querem terceirizar um serviço, né, a clientes em geral, ou seja, o que faz com que a pessoa procure ali um profissional do setor florestal e ambiental, tá? Então, eu vou como que generalizar aqui, né, vou colocar em linhas gerais, mas são tópicos muito importantes para você já ter um norte na hora de você correr atrás e abordar um cliente, tá? Então, primeiro, ó, para obter uma licença ambiental, tá? Ou seja, por exemplo, eu que sou profissional aqui, eu sou engenheiro florestal, né, devidamente registrado e tudo mais, eu tenho muitos clientes que quando eles me procuram, eles têm lá uma determinada atividade que eles querem fazer, mas para eles fazerem aquela atividade, eles precisam de uma licença ambiental, seja com floresta nativa, seja com floresta plantada, seja ali na regularização da propriedade da pessoa. A pessoa já desenvolve ali as suas atividades, seus trabalhos, ou quer desenvolver corretamente, mas para isso ela precisa de uma licença ambiental, né? Seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal, seja no âmbito federal, ou seja, esse é o primeiro tópico aqui para você entender por que a pessoa vai atrás de um profissional. Antes de você abordar o cliente, é importante você saber disso, tá? Segundo item, segundo tópico aqui do porquê que as pessoas contratam um profissional do setor florestal e ambiental, né? É para ter uma boa assessoria no seu projeto, tá? Ou seja, se a pessoa não precisa de uma licença ambiental, que, por exemplo, é o caso, principalmente aqui no Mato Grosso, de florestas plantadas com espécies exóticas, né? Para ser mais exato, aí, por exemplo, o plantio de eucalipto, né? Num plantio de eucalipto, por lei, a pessoa não precisa de uma licença ambiental, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa simplesmente vai lá e plantar, vai tocar um projeto sem nenhuma informação, sem uma boa assessoria. Ou seja, a pessoa não precisa de uma licença ambiental, mas ela precisa de informações que vão fazer com que o seu projeto tenha sucesso, seja na fase pré-plantio, seja na fase de plantio, seja na fase de exploração e colheita, seja na fase de transporte, né? Seja na comercialização. Então, se você é um profissional do setor florestal, você pode ser muito bem contratado para isso. Mesmo que você não seja, por exemplo, um engenheiro florestal, né? Se você for profissional aí, engenheiro ambiental, se você for biólogo, se você tiver informações que consigam resolver a dor do seu cliente, se você tiver conteúdo suficiente para dar uma boa assessoria, você pode muito bem ser contratado, você pode muito bem fazer uma boa abordagem com o seu cliente, tá? Além disso, um outro tópico, um outro motivo pelos quais as pessoas contratam um profissional é para, eu vou colocar aqui, ó, para economizar tempo, né? Digamos assim, economizar tempo, acho que essa é a palavra mais cabível aqui, tá? Para economizar tempo aqui, o que eu quero dizer é, muitas vezes a empresa, ela já tem ali um conhecimento de como que se faz uma determinada licença, como que se faz um determinado projeto, como que se executa aquilo em campo. Mas, muitas vezes, você pode ser contratado para fins de terceirizar um determinado trabalho. Isso vai fazer com que aquela empresa não se preocupe com aquele trabalho, já que ela vai estar terceirizando, já que você vai estar fazendo aquele serviço em campo, né? E aí, a empresa, com isso, o seu cliente economiza tempo, tá? E aí a gente sabe que tempo é dinheiro, aquele tempo que aquela pessoa não está dedicando aquilo, né? Ela está entregando aquilo para você, é uma excelente maneira de aquele seu cliente poder concentrar as suas atenções, seus esforços em outras atividades que também são importantes para ele, tá? Então, isso também é um motivo pelo qual você pode muito bem ser contratado, é um motivo pelo qual as pessoas contratam um profissional
do setor florestal. E eu vou colocar aqui mais um outro motivo, mais um último motivo, porém não menos importante, é, digamos, para, né, não gastar dinheiro, aliás, não perder dinheiro com erros. Ou seja, você pode, muito bem, naquilo que você presta assessoria, você pode deixar claro para o seu cliente que a sua assessoria, a sua informação, o seu acompanhamento daquele projeto vai fazer com que aquela pessoa não cometa erros, né? Então, isso serve para profissionais do setor florestal e ambiental, seja lá qual for a formação, né? Por exemplo, se eu for fazer um determinado projeto que envolva ali alguma atividade relacionada à exploração de perfuração no subsolo, construção de estradas, e aí eu quero dizer aqui que isso vai envolver conhecimentos ali que vão envolver um profissional geólogo. Eu poderia muito bem lá fazer aquela exploração, né, digamos assim, no peito, eu acredito que seria meio arriscado. Mas para isso eu poderia contratar um profissional geólogo que vai me dar assessoria, que vai me dar informações para que eu não cometa erros, tá? E aí eu consiga fazer aquilo de forma correta. Da mesma maneira, se você, como profissional do setor florestal e ambiental, seja lá qual for a sua formação, você pode muito bem prestar uma assessoria, uma consultoria, vender uma informação que, a partir daquela informação, o seu cliente ele não vai cometer erros, ele vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, ele vai desenvolver o projeto dele de forma mais assertiva e correta, tá? Então, esses aqui são, primeiramente, os principais tópicos, os principais pontos que eu acredito pelos quais as pessoas contratam um profissional do setor florestal e ambiental. E aí, como eu disse, se você souber dessas informações, isso já vai te dar aí um passo a mais para que você consiga fazer uma boa abordagem ao cliente, para que você consiga ter um bom diálogo, de entender o que ele precisa, né? Entender como que você pode agregar valor naquele projeto, como que você pode resolver a dor do seu cliente, como que você pode, né, fazer com que o seu cliente fature mais, consequentemente, você fature mais, você ganhe o cliente, ganhe contatos, ganhe toda uma rede profissional e com tudo isso seja um profissional florestal de sucesso, tá?